Bem, crianças, começa mais uma aula aqui do professor Rubens, aqui da Escola Poeta da Costa e Silva. Hoje eu vou trazer bastante coisas diferentes hoje. A gente vai trabalhar dentro mesmo desse assunto, multiplicação e divisão, e espero que vocês aprendam muitas coisas. Mas em primeiro lugar, prestem atenção nas continhas que a gente vai fazer. Primeiro eu vou trazer alguns conceitos, depois eu vou trazer questões interessantes para vocês, viu? Eu tenho meu próximo assunto: medidas de superfície, massa e capacidade. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar de tudo isso. Então a gente vai falar de maneira bem simples, explicando da melhor forma que vocês possam entender. Então a gente vai trazer isso simplificadamente para você entender passo a passo. Tem alguns conceitos que vocês vão achar, eita, mas está bem amplo, mas eu vou falar a todo momento o que vocês precisam entender daquele assunto. Eu vou dizer, isso é para copiar, anotem isso, gravem isso. Eu vou dar ênfase a cada um desses passos. Eu vou pegar aqui uma ferramentinha aqui para facilitar, ó. Primeiro passo aqui no slide principal que a gente tem aqui, vamos tratar de medidas. Durante muito tempo, o homem usou partes de seu corpo para medir comprimentos, mas isso causa muita confusão, pois as medidas variam de pessoa para pessoa. Veja só, olha esses dois jogadores de basquete, olha a diferença. Olha a altura desse para esse, olha o tanto de perna que esse rapaz tem em relação a esse. E, aliás, não é só perna, todas as partes do corpo humano dele devem ser bem maior do que desse cidadão aqui, que para mim é muito nanico. Então vocês acham que as medidas aí que podem usar para o comprimento servem aí para os dois? Eles têm a mesma medida? Vamos ver essas diferenças aqui. Olha as medidas. Os homens usavam as seguintes partes do seu corpo para medir. Nós temos aqui os pés, né? Que é para marcar realmente os passos. Eu quero, por exemplo, medir, vou jogar bola, vou precisar de 2 chinelos. Eu quero medir a área do gol, da trave. Eu vou pegar os meus passos e vou medir, certo? E o outro coleguinha vai medir os passos lá da trave dele. Ele vai dizer, 8 passos dele aqui na minha, 8 passos lá na dele. Será que essas medidas vão ser iguais? A resposta é óbvia, né? Claro que não. São medidas diferentes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que medir com o mesmo colega que mediu a trave 1 para a trave 2. Olha aí outro sistema aí de medidas que nós temos aqui. As medidas não padrão que eram utilizadas na época. Olha aqui é o palmo. Você vai medir, por exemplo, sua mesa. Aí você quer saber o tamanho da sua mesa em relação às outras mesas. Você vai pegar e contar quantos palmos tem ali na sua mesa. Olha o outro exemplo, é a polegada. A polegada era usada para saber coisas pequenas, ó. Hoje nós usamos muito polegada para nos referirmos à televisão. Televisão de quantas polegadas? Mas, usualmente, realmente as polegadas era realmente polegar, o seu polegarzinho aí, ó, a medida. Ficou padronizado com 2 centímetros,56. Ou seja, você tem que saber que uma polegada é igual a 2 centímetros e 56. Ok? Então, são medidas que eram usadas. Antigamente, por exemplo, era utilizada a figura do rei. Para fazer um padrão, para causar uma diferenciação. Quando terminava aquele rei, era feita outra medida. Como é que a gente ia utilizar a medida do rei anterior? Ou seja, causava uma confusão quando era outros reinados. E aí nós vamos trazer aqui a solução para isso, encontrada. Qual foi a solução mais assim eficiente? É o nosso sistema internacional de medidas,
que a gente vai já já falar sobre isso. Primeiro, vamos fazer uma experiência bem simples. Vamos medir de maneira simples uma experiência que você pode fazer em casa, na sala de aula, onde você estiver, você pode fazer isso. Mas agora, no momento de pandemia, estamos todos em casa. Vamos fazer aí bem breve isso. Usando o palmo, você vai medir sua mesa. Meça aí a mesa de vocês. E usando a polegada, você vai medir sua caneta. Ó, polegarzinho aí para medir sua caneta. E usando os passos, você vai medir a largura da sala. Da sua sala aí. A sala da sua casa, meu amigo. É isso mesmo, crianças. Vocês têm que medir e fazer essas medidas aí. E aí? Será que todos encontraram a mesma medida? É óbvio que não. Porque são medidas diferentes. Cada pessoa tem um tamanho de polegada, um tamanho de palmo, certo? Vou passar para o próximo slide. E agora, olha só o que surge, as medidas. A necessidade de medidas mais exatas levou o ser humano a buscar unidades de medida que fossem únicas para todos os povos. Assim, surgiu o sistema métrico decimal, tendo o metro como unidade padrão. Olha só, como eu falei, como tinha essa confusão de medidas diferentes, já que as medidas eram do próprio corpo da pessoa, causava-se uma diferença. Apesar de ser padronizado pelo rei, o rei tinha aquela medida padrão, que era justamente a parte do corpo do rei, mas isso ainda causava confusão quando acontecia de trocar um reinado, ou então ir em outro, vamos dizer assim, outro terreno, outro reino, causava confusão, que eram medidas diferentes. E essa necessidade de padronizar é que surgiu o metro, ok? Vamos continuar aqui. Olha as medidas que eu tenho. Para medir comprimento, utilizamos instrumentos, claro. Tem instrumentos para facilitar aí essas medidas. Os instrumentos são a régua, a fita métrica, a trena, o metro, o articulado de pedreiro. Nós temos aí esses instrumentos que facilitam muito a nossa medida. Graças a eles, nós perdemos pouco tempo para medir uma mesa, que nós temos uma régua, para medir um tecido, que nós temos um metro, para medir uma casa ou a largura de uma parede, que nós temos aqui a trena. Então, esses instrumentos facilitaram muito a nossa vida. Olha só, eu tenho mais uma atividade aqui para vocês de maneira bem simples. A gente está trabalhando coisas que qualquer um de vocês pode pegar aí na sua casa e calcular isso. Falamos um pouco das padronizações agora do metro, mas a gente vai falar aqui um pouquinho de novo, fazer uma atividade, testar vocês, se vocês realmente sabem medir uma coisa e ver a diferença. Olha só, Thalita, Caio e Lúcia resolveram medir o comprimento da mesa da sala de jantar. Cada um usou o próprio palmo. Thalita encontrou 15 palmos, Caio encontrou 18 palmos e Lúcia encontrou 16 palmos. Qual deles é o maior palmo? Meninos, como é que eu vou responder isso? Qual é o maior palmo? Ele quer saber de tamanho. O maior palmo é aquele, qual, meninos, que para medir uma coisa precisou de menos palmos. Então é a Thalita, tem 15 palmos, ok? É o maior palmo de tamanho. Vamos verificar que o Caio encontrou 18, então seu palmo é pequeno em relação ao de Thalita, certo? Então a gente tem que observar isso. Então a resposta aqui, Thalita. Vou marcar aqui, deixa eu ver. Marcar bem aqui. Thalita. Pronto. E eu vou continuar aqui no laser. Vamos para a próxima.
Medidas. Olha só o que eu tenho aqui para vocês. As medidas, além dos metros, existem outras medidas, por exemplo, quilômetro, que é usado para medir grandes distâncias, ou seja, a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, a gente mede em quilômetros. E o centímetro e o milímetro, eles servem para quê? São usados para pequenas distâncias. Eu já falei aqui, ó, o tamanho de uma caneta, centímetros. E milímetro serve para quê? A espessura de um livro, certo? A espessura de qualquer coisa, de uma mesa, por exemplo, também é por milímetros. Então você tem que observar tudo isso, certo? Você tem que saber o que é que pode. Tem até questões que podem perguntar para vocês. Eu vou medir uma parede, qual seria o ideal? Centímetros, metros ou milímetros? É claro que é metros. Dependendo do tamanho aí que você vai ter de uma parede, vai facilitar pela medida de metros, ok? Vamos passar para a próxima. Nós temos aqui um conteúdo bem interessante. Aqui eu fiquei bem no meio aqui da parte aqui dos múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos é aqui, ó. A unidade padrão é metro, não é isso? Então você deve observar o seguinte. Ele vai ficar bem no meio, ó. Padrão. Tudo vai levar um Mzinho, ó, a sigla de M, de metros. Aqui eu tenho os múltiplos aqui à esquerda, ó, do metro, certo? Decâmetro, hectômetro, quilômetro, certo? E à direita eu tenho inferiores aqui, os submúltiplos. Eu tenho decímetros, centímetros e milímetros, ok? Então, daqui para cá está baixando, ó. São submúltiplos, de um metro para baixo, ó, está descendo, ok? Repararam que aqui está dizendo multiplicando, ó, multiplicando a operação de multiplicação, é porque se eu quero metro, se eu tenho 1 metro e eu vou lá para centímetro, eu vou dar quantos pulos? Ó? 1, 2. Então eu vou acrescentar quantos zeros? 2 zeros a 1. Então 1 metro é 100 centímetros, ou são 100 centímetros. Olha, mas é fácil, não é? Tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó. Se eu estou indo para frente, eu estou multiplicando. O metro vai ficar bem maior na unidade de decímetro, não vai? Ó? Ele vai pular uma casa. Ele vai multiplicar por 10, ok? E se eu voltar, vai dividir, ó. Vamos aqui de metro para voltar aqui, ó, para essa casa decâmetro. Como é que eu faço? Eu vou dividir. Então, ao invés de 10... eu vou colocar 0,1, ou seja, 1/10. É voltando, 1/10. Ou você pega o 10 ao contrário. Olha o que eu faço aqui da canetinha aqui. Como é que eu faço esse 10 ao contrário? Olha só. Eu vou aqui na canetinha. Olha o 10 aqui. Aí eu voltei, ó, daqui. Eu voltei. Tinha 10, eu vou tirar bem aqui, ó. Eu voltei, como é que eu faço? Fica 0,1. Uma casa decimal só tem um zero. Então, eu coloco uma vírgula aqui, ó. A vírgula avança só uma. Professor, é só eu voltar, ó. De 10 eu vou colocar 0,1. Eu coloco 0 e 1. Aí eu sei que só tem um zero. Coloco a vírgula em uma casa decimal, ó, 1/10, que pode ser representado assim também, ó, 1/10. É isso aqui. Se vai para frente, multiplica. Se volta, divide, ok? É tudo que está sendo feito aqui. Professor, o que eu tenho que saber? Ó? Eu tenho que saber metro e centímetro. E um pouquinho, é claro, o principal, quer dizer, quilômetros. 1 metro tem quantos centímetros? Eu já mostrei aqui. Quantos pulos de metro? 1,
2. Então, eu coloco 2 zeros. 1 mais 2 zeros. Então, 1 metro é 100 centímetros. Ah, agora eu quero 1 metro, ou melhor, 1 quilômetro são quantos metros? Ó, se vai para frente, não vai subindo, ó. Quantos pulos tem? 1, 2, 3. Então, 1 quilômetro vai ter quanto? 3 zeros. Então, 1 quilômetro são 1000 metros. É isso aqui que você deve gravar. Grave subindo aqui, é o suficiente para você acertar um monte de questões, ok? Toda vez, ó, que eu estou falando em quilômetro, eu quero transformar em metro, eu vou ver quantos pulos, ó. 1, 2, 3, ok? Então eu tenho 3 zeros, é só 1 mais 3 zeros. Mas é fácil, é porque aqui vem 10 vezes 10 vezes 10. E isso tudo vai dar quanto? 1000. Então, o quilômetro é igual a 1000 metros. Ok? Mas tá fácil, né, meninos? Gravem isso aqui que você vai acertar todo tipo de questão relacionado a metros. Essas outras unidades, eu preciso saber o nome de cada uma, não. Mas as principais, sim. E se você puder fazer esse desenho aí, esse gráficozinho aqui que eu faço, é muito importante, viu? Não precisa botar esses de 10 em 10 aqui, que você automaticamente sabe. Se é para frente, vai multiplicar. Se voltar, vai dividir, ok? Ah, coloque isso. Isso aqui já é uma coisa para escrever, ok? Falei para vocês. Isso aqui é para escrever essa parte aqui e essa do desenho. Vamos passar para a próxima. Agora vamos para medidas de capacidade. Como é que funciona a medida de capacidade? Para todo recipiente, podemos medir a quantidade de litro que ele pode conter. A essa medida chamamos de medida do recipiente. No seu dia a dia, você observa o seguinte, olha só. A capacidade é o que cabe dentro desse recipiente. Olha essa água que é colocada dentro do litro, cabe 500 ml, ok? E aqui esse leite aqui está dizendo que cabe 1 litro. Nesse recipiente cabe 1 litro de leite, ok? A capacidade é justamente o que pode ser colocado dentro do recipiente. Vamos passar para o próximo. Vamos lá, medidas. Continuando aqui. Utilizamos 1 litro como unidade padrão, ok? A medida de capacidade tem 1 litro como unidade padrão. Você vai me dá 1 litro de leite. Você vai chegar no comércio, eu quero 1 litro de leite. Eu quero 2 litros de refrigerante. Isso é medida de capacidade. Não podemos confundir. Aí você viu a medida passada que nós trabalhamos. A medida de comprimento. 1 metro. Me dá 1 metro de leite. Não. É 1 litro de leite. Ok? Isso aqui nós estamos medindo a capacidade. Existem outras unidades para expressar a capacidade de um recipiente no sistema de numeração decimal, no sistema decimal. A mais usual é mililitros. Mililitros, ou a gente sempre chama de ml, ok? 1 litro tem 1000 ml. Isso aqui é para você anotar essa partezinha aqui todinha, ó. Eu coloquei aqui. Até marcar aqui de caneta. Isso aqui é essencial para você saber as questões, responder as questões. Basta você saber que 1 litro é igual a 1000 ml, que você já acerta um monte de questões. Vamos passar para a próxima. Múltiplos e submúltiplos do litro. Olha de maneira que foi colocada aqui. Aqui onde eu estou aqui é para ser milímetros. Mililitros, quer dizer. Ok? Bem aqui, ó. Bem aqui nessa partezinha aqui. Então vamos fazer o seguinte. Olha aqui, múltiplos e submúltiplos do litro. Nós temos aqui quilolitro, que é a sigla KL, que é igual a 1000 litros,
que eu já falei para vocês, que cada medida aqui é 10 vezes a anterior, certo? Vamos começar daqui, ó, litro. 1 litro, bem aqui na medida, 1 litro. Se eu quero transformar ele em ml, ele vai avançar quantas casas? Ó, uma, vou colocar de caneta para ficar mais fácil. 1, 2, 3. Aqui, colocar aqui mililitros. Eu tenho 1, 2, 3 pulos aqui. O que eu faço? Todos esses aqui eu coloco 1 de 1 litro aqui e coloco o número de zeros de acordo com o pulo. Forma 1000 ml. Eita, mas é fácil, professor. Isso aqui é fácil demais. Essas unidades aqui que eu pedi para vocês, vocês não precisam gravar todas. Aqui para trás eu tenho mililitros. Aqui mais à frente eu tenho centilitros. Aqui eu tenho decilitros. Aqui eu tenho 1 litro, decalitro, hectolitro e quilolitro. Você pode fazer só as siglas do jeito que está aqui para facilitar na hora de você fazer uma conta. Mas o que você precisa gravar, que 1 litro é igual a 1000 ml. Pronto. Porque eu dou quantos saltos de litro para ml? 1, 2, 3. Então cada salto equivale a um zero. Então são 1000 ml. Eita, mas é fácil demais, professor. Toda essa complicação aqui, ó, é igual ao sistema de numeração decimal que nós utilizamos. Se é para frente, isso aqui vai aumentar, ó, de 10 em 10, ó, 1, 10, 100, 1000. Se é para trás, vai dividir. Então eu vou tratar aqui da vírgula. Uma casa decimal após a vírgula, 2 casas decimais, 3 casas decimais após a vírgula. Tá fácil ou não tá? Vamos para o próximo, próxima parte aí. Medindo a massa de um corpo. Olha só o que eu vou querer de vocês agora. Podemos calcular a massa de um corpo com auxílio de uma balança. Olha o que é mais comum de vocês errarem, e qualquer pessoa pode errar nesse ponto. Várias pessoas tratam... quando você vai diretamente a uma balança e você diz logo assim, eu quero me pesar, eu quero saber qual é o meu peso. Não é essa grandeza que nós estamos tratando, porque o peso tem muita relação, tem relação direta à atração da gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade. Se você pesa, por exemplo, aqui na Terra, você pesa 73 quilos, na Lua você pesa bem menos, porque o peso tem relação direta com a gravidade. E a gravidade da Terra é maior do que a gravidade da Lua. Ou seja, não estamos falando de peso, nós estamos falando de massa. Toda hora que vocês forem na balança, vocês não estão pesando exatamente, vocês estão calculando a massa de seu corpo. Ok? Falem correto, já que vocês são alunos do professor Rubens e tem noções de matemática e ciências, que eu já falei isso para vocês. Não é peso, é massa, certo? Ok? Vamos passar para a próxima. Medidas. A unidade fundamental para medir a massa de um corpo é o quilograma, popularmente chamado de quilo. Ok? Me dá 1 quilo de carne, 1 quilo de arroz. Isso é comum, né? Em algumas situações, usamos como unidade de medida de massa o grama. E dá 300 gramas de queijo. Coisa cara, a gente utiliza grama. Coisa barata, a gente utiliza quilo. É brincadeira, crianças. Não tem nada a ver relação preço. Mas a quantidade que a gente vai utilizando usualmente, claro. Além do quilograma e do grama, outra unidade muito usada é miligrama, principalmente em remédios mesmo. Você já viu 500 miligramas de tal remédio? Porque há uma concentração do medicamento. Por isso que isso tem que ser dosado aí pelo farmacêutico na hora de fazer aquela medicação, e também os médicos na hora de
de calcular para cada pessoa uma quantidade. Se eles errarem nisso, é capaz de o remédio virar o próprio veneno, ok? Existem também uma unidade especial para medir grandes massas, como a tonelada. Uma tonelada, 1000 quilos. Olha, isso aqui tem que ser gravado mesmo na mente de vocês. A copie, uma tonelada equivale a 1000 quilos. Tudo que eu estou escrevendo aqui, você pode depois você refazer, porque é importantíssimo. Se eu estou fazendo aqui, é porque são coisas que eu vou cobrar depois. Uma tonelada tem 1000 quilos. Certo? E também quilo, grama, miligrama, vocês têm que gravar que isso tem que estar no sangue de vocês, que isso são medidas muito comuns de ser cobrada. Vou mostrar uma escala para vocês quando eu mostrei a outra. Vocês devem aprender as siglas principalmente. Não quero essa preocupação com o nome de cada uma das medidas. Eu quero das unidades, é claro. Eu quero que você aprenda as principais e essa transformaçãozinha que eu coloquei aqui, certo? Vamos para a próxima. Vamos para o próximo slide. Grama. Múltiplos e submúltiplos. Eu sei que múltiplos é para frente, submúltiplos é para trás, ou seja, divide. Aqui multiplica, eles são maiores, e aqui divide, que eles são menores, ok? Olha aí ele crescendo aqui, ó. De grama, ó, de grama para decagrama, cresce 10. De decagrama para hectograma, cresceu 10 vezes, se tornou 100. De 100 hectograma para quilograma, cresceu 100 vezes para virar quilograma, ok? E aqui vai dividindo, ó, de grama para decigrama, dividiu, aí ficou 1 decigrama, 0,1 grama, quer dizer. E aqui já cresceu 2 casas após a vírgula. Veja que você só coloca um número ao contrário e conta quantos pulos tem em relação à grama. Ó. Deu 2 pulos. Então cresceu 2 casas aqui. 1, 2 após a vírgula. E aqui em relação à grama deu 3 pulos. Então cresceu 3 partes em relação atrás da vírgula, viu? Após a vírgula. Aqui onde eu estou está medindo aqui miligrama. Ok? Aí eu quero saber quilo. Olha a ênfase que eu coloquei lá. Ó, de quilo, 1 quilo, até grama, são quantos pulos? Ó? Vou até colocar as medidas aqui, para ficar mais fácil aqui. Vou marcar cada uma delas. Ó, quantos pulos? 1, 2, 3. Eu coloco 0 em cada um. Formou qual número? 1000. Então, o quilo tem 1000 gramas, ok. Uma tonelada tem quantos quilos? 1000 quilos. Vocês já repararam que aquela regra que a gente utiliza no sistema de numeração decimal, aqui também serve. Olha o que é feito. De unidade para outra, cresce 10. Ó, da grama para essa aqui cresceu 10. Se eu voltar, cai, ó, divide por 10, como eu falei anteriormente. Não precisam saber tudo isso de antemão, porque eu não vou cobrar isso logo de uma vez. Eu quero o principal. O que eu quero principal? Eu quero que você saiba que 1 quilo tem 1000 gramas, né? E uma tonelada tem 1000 quilos. Se souber disso é o suficiente. Pode anotar isso aí, que é importantíssimo. Colocar essa reta toda no seu caderno, garantir que você possa acertar a questão. Pode colocar essa retinha aí completa aí com essas siglas, porque ela te ajuda muito. Eu sei qual é a base, grama. Isso aqui é a mesma repetição da outra reta, só muda que aqui é medida de massa, ok? Vamos passar para o próximo slide. Continuando aqui, crianças,
Vamos para a parte de medindo superfície. Antes de comprar uma casa, um apartamento, as pessoas querem saber qual é a área desse imóvel. Como é que eu faço realmente o cálculo dessa medida? Nós vamos utilizar quilômetros quadrados, que significa que eu posso usar essa medida para calcular grandes áreas. Um exemplo que nós temos aí é uma área territorial. Não está aparecendo todo o exemplo, mas nós temos aí, ó, a área do Brasil com seus vários estados, 26 estados e o Distrito Federal. Nós temos essa partezinha aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar essa parte aqui da vírgula, 599, tá vendo? Isso aqui não é quilômetro quadrado exatamente. Eu vou contar da vírgula para trás. Então, eu vou contar aqui 3 ordens, uma classe, outra classe 100 mil e aqui milhão. Então, nós temos 8.514.876,599 quilômetros quadrados. Aqui é a medida do Brasil. Deste outro lado, nós temos Israel, que está na casa dos 20.500 e pouco, certo? A diferença está em quase 386 estados de Israel, que o Brasil equivale, ok? Que eu fiquei bem aqui no meio e tampei um pouquinho essa parte que vocês viriam aqui, ou vocês teriam essa visão aqui de Israel, ok? Tem essa diferença. Isso só é possível porque eu estou trabalhando com a medida de quilômetros quadrados, certo? Estou medindo a área. Vamos ver como é esse quilômetro quadrado, ou melhor, como é essa medida de superfície de uma área. Olha as medidas. O centímetro quadrado, olha, eu coloco aí a abreviatura cm, que é centímetro, e coloco um 2 em cima para dizer que é quadrado, ok? Isso aqui é uma potenciação que vocês vão estudar no 6º ano, ok? Esse 2, por que ele fica aqui em cima, medindo quadrado. A figura é um quadrado, olha, a figura é um quadrado de 1 centímetro de lado. O quadrado não tem partes iguais? Tem ou não tem? Tem sim. Tem 4 partes iguais, quadrado. Veremos que para fazer essa conta, eu tenho que multiplicar essa base pela altura. Ó. Então, se eu multiplico 1 vezes 1, vai dar quanto? 1. Só o que vai mudar, que ao invés de ser simples centímetro, eu vou dizer que é centímetros quadrados, exatamente. Como está mostrando aqui, ó. 1 centímetro quadrado, dizemos que essa área é igual a 1 centímetro quadrado, ok? Você tem que entender que agora nós estamos trabalhando não apenas com a dimensão, nós estamos trabalhando com todas as dimensões de uma figura. Por isso aqui dizemos que é uma área. Vamos para a próxima. Medidas de metro quadrado. Nós tratamos agora há pouco com centímetros quadrados. Agora metro quadrado. Suponha que um quadrado de papelão tem 1 metro de lado. Se eu sei que todos os lados, um quadrado tem lados iguais, então todos os lados é igual a 1 metro. Então eu sei que 1 vezes 1 é igual a quanto? Olha só para vocês. 1 vezes 1 é igual a 1. Qualquer coisa multiplicado por 1 vai ser igual a ele mesmo. 1 vezes 1 vai ser 1. Só que se eu pegar metro multiplicado por metro, vai dar metro. É como se eu estivesse fazendo assim. M mais M. Não vai virar 2M. Vai virar 1 metro quadrado. É como se eu tivesse um aqui e um aqui. Na corcunda aqui. Aí 1 mais 1, 2. Então é igual a 1 metro quadrado. Que 1 mais 1 é 2.
Ah, mas é fácil, professor, dessa forma. Claro, você tem que gravar isso, que nós estamos tratando de coisas que multiplicação e divisão te ajudam muito, certo? E estamos trabalhando com várias dimensões, não só com comprimento. Nós estamos trabalhando aqui com base e altura, ok? Que a base é essa parte de baixo, a altura daqui para cima, ok? Vamos continuar aqui com a lista de questões aqui que vocês já até fizeram. Vou fazer de uma maneira bem simples aqui para ganhar tempo. E vocês vão acompanhar como é fácil mesmo a gente pegar aquela teoria que a gente teve agora há pouco e transformar ela em resolução de questões. Vamos lá. Primeiro pegar aqui esse laserzinho aqui. Vamos lá. Lista de questões. Primeira questão. A pista de corrida de uma cidade possui 8 quilômetros. José realizou seu treino diário percorrendo uma volta e meia nessa pista. Quantos metros José percorreu em seu treino diário? Vamos pegar aqui a canetinha para marcar. 8 quilômetros, né? Não é isso? Importantíssimo. Ele disse que deu uma volta e meia. Olha as coisas importantes nessa pista. Ele disse quantos metros? 8 quilômetros, ok? Eu conto como uma volta, ok? Presta atenção. Uma volta. Colocar um V. Ele disse que agora foi meia. Qual é a metade realmente de 8 quilômetros? Qual é? 4. Metade de 8 é 4. É a mesma coisa de 8 dividido por 2. É 4. São 4 mais 4, 8. Então, isso aqui está tudo em quilômetros. Aqui a metade, que eu posso representar pela fração 1 meio, vocês sabem. E tem uma volta e meia, tá certo? Ok. Agora eu vou fazer a soma quilômetro com quilômetro. Repito. 8 mais 4 dá quanto? Você tem 8. Junta com mais 4. 12. Dá para somar no dedo? Dá. Ó, as crianças que têm dificuldade. 8. Aí eu vou juntar 9, 10, 11, 12. Olha os 4 aqui. Deu 12 do mesmo jeito. 12 quilômetros. Quem é que lembra? Agora a resposta ele quer em metros, não é isso? O que eu faço? 1 metro. 1 quilômetro tem quantos metros? Dá quantos pulos que eu falei? 1 km? 1000 metros. Ah, isso mesmo, crianças. Então, o quilômetro tem 1000 metros. Eita, até para escrever aqui é ruim. 1000 metros, aqui é 1000, ok? Essa informação eu pedi para vocês guardarem. Então, 12 quilômetros. Então, é só, eu sempre digo para as crianças, eu vou dizer assim, 12. Toda vez que eu quiser transformar em metros, eu vou só dizer 1000. 12, 1000. E 1000 tem quantos zeros? 3 zeros. Então, a verdade é que 12.000 metros. Qual é a letra que responde isso? Letra D de dado. Eita, mas é fácil, né, meninos? Não tem erro. Se alguém te perguntar de quilômetro para metro, você vai só dizer 1000. Deu 12, aí você diz 1000. E 1000 você sabe que é escrito com quantos zeros? 3 zeros. Vamos passar para a próxima. Bem, crianças, vamos para a segunda questão. Carlos viajou de São Francisco para Palmares. Veja na figura abaixo a distância entre essas cidades. Olha só a figura aqui abaixo. Eu tenho São Camilo, eu tenho essa distância como sendo 600 km até Palmares. Olha essa distância todinha aqui, ó, é 600 quilômetros. Quantos metros Carlos percorreu nessa viagem? De quilômetro para metro, o que eu faço? Qual foi a brincadeira que eu falei agora há pouco? É 600, olha. Eu tenho 600. O que é que eu falo no final, sempre que eu vou falar 1000? 600? 1000. É isso que vocês fazem? 600 mil, como é que se faz? 1000 é com quantos zeros? 3 zeros.
Então você acrescenta mais 3 zeros. Ok? 600 mil. Onde é que está essa resposta? Letra C de casa. Ah, tem outra forma de responder? Tem sim. Você vai pegar os 600, né, de quilômetros que eu encontrei e vai multiplicar pelo número de pulos que eu falei que dá. Qual é o número de pulos? Você vai ter que multiplicar por 1000, porque são 3 pulos. 1000. 600 vezes 1000. Por quê? Olha essa distância bem aqui da reta que eu fiz. Eu tenho metros. Até quilômetros, eu vou dar 3 pulos. Cada pulo representa um zero. Hectômetro aqui. Decâmetro aqui. Então eu tenho de quilômetros até metros, eu tenho quantos pulos? 1, 2, 3. Isso tudo acrescenta zero. Ó. São 3 zeros. Por isso que eu estou multiplicando por 1000. O que eu faço agora? Eu vou pegar só os algarismos diferentes de zero e multiplicar. 6 vezes 1, 6. Agora eu vou contar o número de zeros que tem. 2 aqui, mais 3 aqui. Pois é só juntar tudo isso. Se eu juntar tudo isso, vai formar qual número? 600 mil, que são 5 zeros. Que são 2 zeros aqui e mais 3 zeros aqui. Formam 5 zeros. Então é 600 mil também. Vamos para o próximo. A terceira questão, vamos lá. Antônio, vou pegar o laser aqui. Antônio é jogador de basquete de um clube. Ele viaja todos os dias 73 quilômetros de trem e 15 quilômetros de ônibus. A quantos metros corresponde essa distância? Tudo está sendo dado em quilômetro. Aí lá vem o problema e pede em metros. E aí o que eu faço? Vou pegar tudo que está em quilômetros. Pegar a canetinha aqui. 73 quilômetros. Que é km. Essa abreviatura aqui, ó. km. Ou sigla, como queiram chamar. Mais 15 de ônibus, ó. Quilômetros de ônibus. E isso tudo eu posso somar, que são medidas, não são as mesmas grandezas. Tudo é em quilômetro. Repito quilômetro. Faço a mesma adiçãozinha. 5 mais 3 mais 5, 8. 7 mais 1, 8. Então dá 88 quilômetros, né? E agora, para transformar em metro, eu disse que é só você falar o quê? 1000. 88 mil. E 1000 é com quantos zeros? 3 zeros. Onde é que está essa resposta? Letra C de casa, isso mesmo. Viu como é fácil? É só você dizer para quilômetro, para metro, é só você fazer a soma e dizer 1000. E 1000 é com quantos zeros? 3 zeros. E por que eu coloco 3 zeros? Porque são 3 pulos de quilômetro até metro. Decorem isso que você vai acertar todas as questões. Vamos para a próxima. Quarta questão. Uma das brincadeiras mais antigas, vou colocar aqui no laser aqui para fazer, mais antigas de festa junina, na festa junina é o pau de sebo. Brincadeira interessante, né? Um menino resolveu subir no pau de sebo. Primeiro, ele subiu 2 metros e escorregou meio metro. Como é que eu faço isso? Olha lá, meninos. Olha, você vai ter que olhar os números, perceber. Um menino resolveu subir. Primeiro ele subiu 2 metros. Certo. 2 metros. Depois ele escorregou meio metro. Como é que eu represento meio metro? Pegar o 2, ó. Eu posso criar uma vírgulazinha aqui, ó. Para facilitar. Meio metro, como é que eu respondo meio metro? Poderia ser um meio assim. Ou assim, ó. 0,5. É a metade de 1, né? Então eu vou ter que subtrair para saber a distância que ele ficou do chão. Já que ele subiu 2 metros e caiu meio. 0, tira 5. Dá para tirar? Não, vou desagrupar aqui. Que aqui automaticamente vai ficar 1. E vou botar na cacunda aqui 10.
10 tira 5, 5. E 1 tira 0, 1. E eu vou conservar o que? A vírgula. Era até para colocar a vírgula antes do tempo, para ficar mais fácil. Então é 1,5 metros ou 1,5 metro. Letra C de casa. Mas é fácil, não é, garotos? Vamos passar para a próxima questão. A quinta questão. Vamos aqui fazer uma leitura bem básica. Lê a notícia abaixo. Está um pouquinho pequeno, mas eu vou fazer a leitura aqui. A cobra é medida em check-out e supera os 5 metros de comprimento. Olha só, Máximos vive em um santuário de animais na Austrália. Agora, ela está com 25 quilos. Segundo especialistas, a espécie pode atingir até 8 metros de comprimento na natureza. Essa fonte é da Globo. Olha o tamanho dessa cobra. 4 homens para segurar essa cobra. Uma cobra imensa. Essa cobra bem aí, aqui abaixo está falando que a cobra tem 5 metros. Em centímetros, corresponde ou representa quanto? 5 metros. Ó. Eu quero transformar metro para centímetro. Meninos, como de metro para centímetro dá 2 pulos, então eu vou botar quantos zeros? 2 zeros. Não vou nem mostrar em reta, que vocês já viram a reta, eu quero que até que vocês desenhem. Então, 5 metros equivale a 500 centímetros. Porque 1 metro equivale a quanto? Isso mesmo que você quis dizer aí, 100 centímetros. E aqui tem 5, não é isso? Não é 5 metros? Então é 500 centímetros. Letra C de certo. Tem até 2C aqui, né? Muito bem, vamos para a próxima questão, crianças. Sexta questão. Nós vamos terminar aqui, vai demorar, mas vai ser uma revisão mesmo completa. Teoria e questões da maneira que vocês nunca viram. A imagem a seguir apresenta o comprimento de um lápis medido com a régua. Olha aí, um lápis medido com a régua. Lembrando que a régua começa do 0, tem gente que pensa que a régua começa do 1, e na verdade a régua começa pelo 0. Qualquer parte de medida de comprimento vai começar do 0, ok? O comprimento do lápis olha só, como não começou aqui do 0, começou aqui da metade, eu vou contar quantos pulos daqui do 5. 1, 2, 3, 4, a metade, 4,5. Isso representado fica 4,5, 4 centímetros e meio. Letra C de certo. De novo, letra C, ó, é só contar quantos pulos. Ó, quantos pulos completo. 1, 2, 3, 4. Ó, quando vai chegar no quinto é só a metade. Ok? Então são 4 pulos. 1, 2, 3, 4 e meio. Não é completo aqui. Vamos passar para a próxima questão. A próxima questão é a seguinte. Dona Clara está fazendo bolinhos de 60 gramas cada um. Quantos, vou pegar bem aqui o laser que eu troquei aqui, quantos desses bolinhos ela fará com os 1 kg e 200 gramas de massa? Ou 1,2 quilos de massa? Você vai ter que decifrar isso. Que tipo de operação que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 60 bolinhos dela, ó. Pega aí os 60 gramas. Quantos bolinhos ela fará com 1,5 kg de 1,2, 1 kg e 200 gramas? Você vai tornar isso aqui, ó. Você vai ter que tornar isso aqui em grama. Quanto é isso em grama?
Aqui eu já sei que 1 é 1 quilo. E o 2 aqui, próximo é o que? É gramas. Eu tenho 1,2 kg. Ah, por quê? Porque após a vírgula não é mais quilo. Representa uma abaixo, qual é? Grama. Então eu tenho 1.200 gramas. 1.200 gramas. Cabe quantas de 60? Ah, eu posso dividir. Pode sim. Pega 1.200, que é o maior. Sempre eu divido o maior pelo menor. Dividido por 60. Ah, tá difícil ainda, professor. Pois eu posso cortar esse zero com esse outro zero. Vai ficar quanto? 120 dividido por 6. Como é que eu faço essa conta, professor? 1 dá para dividir por 6? Não, então eu vou agrupar aqui. 12 dá para dividir por 6? Dá. 2 vezes 6, 12. 12 para 12. Nada. E agora o que eu faço? Tem um zero aqui. O que eu faço? Só jogo para cá. Então quer dizer que com 1,2 kg eu faço 20 bolinhos? É isso? Exatamente. Letra A. Eu faço 20 bolinhos. Como é que eu faço essa interpretação, professor, toda vez? Basta eu olhar com calma. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a quantidade de bolinhos com 1,2 quilos, ou seja, 1,2 kg. É só transformar para a mesma unidade, que é grama, e dividir, como eu fiz aqui, ó. 1.200 dividido por 60. Ah, essa continha foi um pouquinho mais complicada. Sim, mas a gente vai ter que olhar com mais calma. Eu vou cobrar de vocês apenas o básico por enquanto. Vamos para a próxima questão. Vamos aqui para a 8ª questão. Maria compra todos os dias 1,5 litro de leite para o seu bebê. Sabendo que a mamadeira do seu bebê corresponde a 300 ml, com essa quantidade de leite, Maria poderá preparar quantas mamadeiras? Vamos lá fazer esse cálculo de maneira bem simples. 1,5 litro, certo? Preste atenção, 1,5 litro. 1 litro tem quantos ml? Quantos zeros a gente pula de litro para ml? 3 pulos. Então tem 3 zeros. Então 1 litro tem 1.000 ml. E ele disse 1,5 litro, não foi? Olha a casa aqui cortando, ó, 1,5 litro. A metade de 1.000 é 500, porque 500 mais 500 é 1.000. Se eu juntar tudo isso, forma quanto? Essa soma? Dá 1.500, professor. Não precisa nem fazer conta. Sempre tem menino sabido. Mas se não tiver, ó, tem que aprender dessa maneira mesmo. Dá 1.500 ml. O que é isso? Isso aqui é a quantidade de leite todos os dias para o bebê. Dá 1.500 ml. Ele disse que a mamadeira é 300 ml. Eu quero saber quantas mamadeiras. Vou pegar 1.500, que é o maior, e dividir pelo número de ml da mamadeira, que é igual a 300. Lembrando que isso aqui é medida de capacidade, é o que cabe dentro do recipiente, não é? Ah, quando tem zeros aqui em evidência, o que é que eu faço? Eu vou cortar, como a gente fez, ó. Corta aqui, corta aqui. O que é que eu faço? Retiro esses zeros. Vai ficar só os algarismos que sobraram aí. Então, 15 cabe quantas vezes em 3? 3 vezes 5, 15. 15 para 15 dá quanto? Nada. Então tem resto zero. Então cabe quantas mamadeiras? 5 mamadeiras. Essa é a maneira mais fácil de responder isso, ok? É só você reparar isso aqui, ó, que é a parte inteira, que é 1.000, e aqui, colocar o laser aqui, aqui é a parte inteira, e aqui onde está a vírgula é a parte que está fracionada, que é a metade, ó. Aqui é 1.000, a metade aqui é 500. Então eu tenho 1.500, e aí eu dividi pelo
valor correspondente aqui da mamadeira, que é 300 ml. Cortei zeros nos dois, que é a divisão, eu posso fazer isso. E fiz a divisão mais simples, que deu 5 mamadeiras. Mas é fácil, né, alunos? Vamos para a próxima questão. Nona questão. Nanda está organizando uma festa e tem como base de cálculo que cada pessoa consumirá 400 ml de refrigerante. Nesse sentido, um refrigerante de 2 litros servirá? Olha, nós temos duas unidades diferentes. Nós temos aqui litros e nós temos ml. O que eu faço? O maior tem que transformar no menor. 2 litros tem quantos ml? Lembre-se que 1 litro tem quantos ml que eu pedi para vocês gravar? 1000 ml. E 2 litros tem quantos? Tem 2000. Mas é fácil, né, professor? É 2000. 1000 mais 1000, 2000. 2000, eu quero saber que 400 ml de refrigerante por pessoa. Então eu vou dividir por 400. O que eu vou fazer agora com os zeros? Quando é divisão? Vou cortar. Ó, zero aqui, zero aqui. Eu posso cortar mais esse zero? Não, porque eu não encontrei outro aqui desse lado. Então eu vou pegar só o 20, só o que sobrou, e dividir por 4. 20 dividido por 4. Quem sabe a tabuada do 4 dá certo. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então a divisão é exata. Então dá 5. Serve quantas pessoas? 5 pessoas. É isso mesmo. Letra B de bola. Vamos para a próxima questão. 10ª questão. Júlia tinha 5,5 metros de tecido, ou 5 metros e meio de tecido. Ela fez uma saia e uma blusa. Para a saia foram necessários 2,45 metros de tecido e 1,8 metros para a blusa. Quantos metros de tecido restaram? Olha, quer saber disso tudo? Quanto restou? Dos 5 metros e meio. Então eu vou ter que somar esses dois que eu encontrei aqui, que eu risquei. 2,45 e 1,8. Como é que eu faço essa soma? Dá para somar? Claro, mas tem que respeitar a vírgula embaixo de vírgula. Onde não tiver casa decimal, boto um zero ou deixo nada. 5 mais 0, 5. A primeira coisa que eu devo fazer, colocar a vírgula aqui embaixo. 8 mais 4, 4 mais 8, 12. Eu vou agrupar 1 aqui. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então é 4,25. Olha, a resposta está aqui. Não, ele quer saber de quanto. Aqui só é o cálculo do que ela fez, a blusa e a saia. Eu quero saber quanto é que restou dos 5,5 metros. Eu vou retirar. Aqui 4,25. O que é que eu falei quando não tem? Subentende que é 0. Então, 5 tira 0, 5. 2 tira 5 tira 2, 3. Eu vou repetir aqui metro. E a vírgula permanece aqui. E 5 tira 4. Ou 5 tira 4, 1. Então, 1,35 metros. Onde é que está essa resposta? Ah, não tem essa resposta, professor. Houve uma confusão aqui? Sim. Eu vou riscar bem aqui. Tem borracha? Tem, mas eu vou botar em outro lado. Aqui foi só para testar vocês. Eu vou pegar os mesmos 5,5, ok? E colocar um zero aqui no final para igualar. Eu vou tirar 4,25. Olha a confusão que poderia ser feita. E vou subtrair, já que é para tirar quanto é que sobrou. 0 tira 5. Como é que eu faço? 0 tira 5.
desagrupa, aqui vai ficar 4, e aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 10. 10 tira 5, 5. 4 agora, tira 2, 2. A vírgula sempre eu vou repetir, claro. E agora, 5 tira 4, dá para tirar? Ah, professor, dá não. Dá sim, 5 tira 4 dá 1. Então, é 1,25. Onde é que está essa resposta? Letra B de bola. Muita letra B, muita letra C. Meninos, tomara que vocês não errem dessa fórmula, porque dessa forma quer dizer, porque é um erro grosseiro, já terminando aqui. Então a gente encerra aqui essa aula. As questões que vocês vão fazer são muito parecidas com essas. É bom vocês fazerem todas essas questões com o cálculo que eu fiz agora. E todas as vezes que eu disse, olha, isso aqui é importante, isso aqui tem que copiar, você tem que copiar mesmo, você tem que lembrar. Tem que lembrar quantos pulos que são para formar um litro. A medida de capacidade é o que? É litro. A medida aí que eu utilizo para medir uma cadeira, uma porta, centímetro, metro, você tem que saber isso. As medidas são bem padronizadas para isso, para facilitar a sua vida. E fazer essas continhas aqui em problema é mais fácil ainda, mas só requer prática. Então, crianças, até a próxima aula e vamos que vamos para o exercício que vocês vão fazer de revisão.